Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Chegamos a 2 Reis, capítulo 23, versículo 24. A piedade de Josias e sua morte. Isso contempla também 2 Crônicas 35. Aboliu também Josias os médios, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. Nada obstante, o Senhor não desistiu do furor de sua grande ira com que ardia contra Judá por todas as provocações que Manassés o tinha irritado. Disse o Senhor: também a Judá removerei de diante de mim, como removi Israel, e rejeitarei essa cidade de Jerusalém que escolhi, e a casa da qual eu dissera: estará ali o meu nome. Quanto aos mais atos de Josias e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos nos livros da história dos reis de Judá? Nos dias de Josias, subiu o faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Assíria, ao rio Eufrates. E tendo saído contra ele o rei Josias, Neco o matou em Megido no primeiro encontro. De Megido, os seus servos o levaram morto e num carro o transportaram para Jerusalém, onde o sepultaram no seu jazigo. O povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o ungiu, e o fez rei em lugar de seu pai. Olha, é interessante que aqui vai falar sobre a vida piedosa, né, que Josias tinha, mas mesmo tendo essa vida piedosa, mesmo sendo um rei, como não houve outro, com tantas reformas, que buscou ao Senhor, a morte o encontrou. E é interessante, quando a morte encontra Josias, diz que ele vai morrer no vale de Megido. Megido foi o palco de muitas batalhas históricas famosas e será o cenário da climática batalha do Armagedon, que está lá em Apocalipse, capítulo 16, versículo 16. Então, nós vemos aqui que a morte de Josias é algo que não deveria acontecer, mas acontece exatamente quando o faraó Neco do Egito ele sobe contra a Síria, né? E ele vai ser bem sucedido na sua batalha à Síria. E parece que ao passar pela terra de Judá, o rei Josias não permitiu que ele passasse. E ele diz: olha, eu não estou subindo para lutar contra você, mas estou subindo debaixo do comando de Deus para guerrear contra os meus inimigos. Na verdade, Neco estava subindo com um poderoso exército para guerrear contra a Síria. Só que no caminho ele tinha que passar por Judá. E, infelizmente, Josias, ele vai a esse vale chamado de Megido, disfarçado, e lá ele é morto em batalha. Nós podemos observar aqui em 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 20, diz: depois de tudo isso, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates. Josias saiu de encontro a ele, então Neco lhe mandou mensageiros dizendo: que tenho eu contigo, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse. Cuida de não te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destruas. Porém, Josias não tornou atrás, antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não dando ouvido às palavras que Neco lhe falara da parte de Deus, saiu a pelejar no vale de Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse a seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos os tiraram do carro, levaram para o segundo carro que tinham e o transportaram a Jerusalém. Ele morreu e o sepultaram no sepulcro de seus pais. Acredita-se que o profeta Jeremias teve um papel significativo nas reformas de Josias, pois este foi um período em que desenvolveu
o seu ministério profético. Então é interessante aqui que Neco diz, olha, eu estou subindo e estou subindo apressadamente, porque tenho ordem de Deus. Não estou indo contra você, rei de Judá. Estou indo contra os inimigos. Mas é interessante porque aqui no versículo 21, Neco lhe mandou mensageiros dizendo, que tenho contigo, rei de Judá. Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apresasse. Cuida de não te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destruas. Parece que mesmo fazendo as reformas, mesmo servindo a Deus de todo o seu coração, às vezes a gente não tem resposta para algumas coisas que acontecem, né? Tem coisas que verdadeiramente são mistérios. E nessa situação, onde Josias deveria voltar atrás, o texto em 2 Crônicas 35, 22 diz que ele não voltou atrás. Antes se disfarçou para pelejar contra Neco, e não dando ouvido às palavras que lhe falara da parte de Deus, saiu a pelejar no vale de Megido. E ali ele vai ser morto. Amados, Deus tem muitas formas de falar conosco. A principal delas é através da sua santa palavra. Amém? Depois, através do testemunho interior no nosso espírito. E Deus usa também os seus profetas, seus ministros, homens da parte de Deus. Mas às vezes Deus usa também pessoas distantes. Nós precisamos tão somente ter sensibilidade e não nos deixar levar por sentimentos que não são do agrado de Deus, que não fazem parte do caráter de Deus. Realmente é desafiador viver nesse mundo caído, mas com Deus nós somos mais que vencedores. E podemos, através da santa palavra, através da direção do Santo Espírito, do testemunho interior, através de conselhos de pessoas sábias e experientes, ouvindo e consultando, sermos livres de várias ciladas. Amém? Josias aqui vai cair, sua história vai se fechar, amém? Mas ele vai ser lembrado como um dos últimos reis de Judá e reis que serviram a Deus de todo o seu coração, que promoveram uma grande reforma e trouxeram de novo o centro do povo de Deus, o culto, amém? Trouxeram novamente a Páscoa, fizeram reformas na casa do Senhor e vai deixar o seu legado. Aqui ele vai morrer e a Bíblia diz que ele vai ser sucedido, né, por Joacás. Então é muito importante nós observarmos isso, porque agora vai começar a culminar a história para o fim do reino de Judá, o reino do sul. E é muito importante nós entendermos esse momento, porque com esse acontecimento da Babilônia vencer o Egito, ela vai vir e vai levar os nobres cativos para a Babilônia. E vai se cumprir a profecia de Jeremias, que 70 anos eles vão ficar cativos na Babilônia, mas depois desse tempo, Deus vai levantar um remanescente e vai trazer de volta aquele lugar, para que tudo seja preparado, para que o Cristo, o Messias, o ungido, venha na plenitude dos tempos para cumprir a vontade de Deus. Precisamos estar ligados nesses dias desafiadores, onde a nossa fé precisa estar fundamentada na palavra de Deus, na santa vocação e no propósito divino para as nossas vidas. Amém? Hoje à noite quero convidar você a estar conosco na Casa do Oleiro. Teremos o nosso culto da família e será um prazer e uma grande bênção receber você com os seus convidados e os seus familiares. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.